acessório indispensável para qualquer surfista, e isso faz parte da segurança. É o lash, né? Ou conhecido também como strap. Nada mais é que a cordinha que você vai amarrar na prancha e amarrar a outra parte no seu pé. Então isso é um item de segurança, tanto para você que está aprendendo, como para um banhista ou para um outro surfista que pode estar vindo em sua direção ou do seu lado. Quando você vai pegar uma onda e cai da onda, é essa cordinha que vai fazer com que a prancha não vá bater num outro surfista que pode estar mais lá para baixo, ou em banhistas que estão lá tomando banho, e também ao mesmo tempo vai te dar segurança para você puxar a cordinha e já voltar para a prancha de novo para você poder pegar a sua próxima onda. Porque se não existisse o lash, essa cordinha aqui, sempre que você caísse de uma onda, você teria que ir nadando para buscar sua prancha lá na areia e depois voltar para o surf de novo. Ou seja, é um processo que você ficaria cansado muito mais rápido, né? Até em dias que o mar está com ondinhas pequenas, é muito comum você ver surfistas surfando sem a cordinha. Por quê? Como está muito pequenininho, mesmo que ele caia da onda, mesmo que o surfista caia da onda, geralmente ele já está próximo ali da areia, não está muito longe, porque a onda está pequena. Então, quanto menor a onda, geralmente ela quebra mais próximo da praia. Então ele não vai ter esse desgaste todo, não vai cansar tanto para ir buscar a prancha se for necessário. E quando as ondas também estão muito pequenininha, querendo ou não, a cordinha, o lash, ela sofre um determinado atrito, ela pode segurar um pouquinho. Então o surfista que, claro, não para quem está iniciando, mas um surfista que já surfa há alguns anos, já tem uma certa experiência, e ele quer melhorar um pouco a performance dele, nesses dias de onda pequena, ele prefere não usar a cordinha, para que não exista nada travando ele na onda, para que ele consiga dar manobras com mais fluidez, com maior velocidade, então ele acaba optando por não usar a cordinha. Mas isso a gente está falando de dias pequenos, galera, porque mesmo os surfistas mais experientes, competidores, profissionais, e principalmente surfistas de ondas grandes, essa cordinha aqui, ela salva vidas, ela é um item de segurança. Como é que se coloca a cordinha na prancha, Rodrigo? Da seguinte forma: geralmente quando você vai comprar a cordinha numa loja, ela vem dessa maneira aqui, ela vem enroladinha dentro de um invólucro de papelão, de papel, você tira ele por cima, tá? E aqui está a cordinha. A cordinha ela pode ter vários tamanhos. Por quê, Rodrigo? Porque depende do tipo de prancha e do tipo de mar que você vai surfar. Geralmente um mar muito grande, ela requer uma cordinha mais grossa e maior, tá? Porque a prancha de ondas grandes ela é muito maior também. Então é preciso que a prancha dê uma certa distância entre o surfista, com uma corda maior, para que o tranco, quando o surfista cai de uma onda grande, para que o tranco não seja tão forte. Porque aí existem dois perigos. Um tranco muito forte com a cordinha errada, uma cordinha pequena, por exemplo, vai fazer com que essa corda, porque essa corda ela tem uma certa flexibilidade, ela estica, só que ela estica até um limite. E isso aqui esticando demais, ela pode virar uma arma contra o próprio surfista. Então, numa prancha grande, num mar grande, se eu usar uma cordinha dessa, que é uma cordinha para uma prancha do dia a dia e para um mar do dia a dia, ela vai esticar a tal ponto que ela vai acabar virando um estilingue. E quando você levantar, essa prancha ela pode ter esticado uns 3, 4 metros para sua frente e ela pode voltar com uma pressão e a prancha pode voltar na sua cara. É muito perigoso. Pode machucar mesmo, galera. A prancha ela vai pegar uma pressão tão grande com essa cordinha esticada que depois ela vai dar o tranco e ela vai voltar com tudo. Ela vai voltar junto com a prancha e ela pode dar na sua cara, pode dar na sua boca, pode dar no seu peito. Existem histórias de pessoas que realmente se deram muito mal, porque realmente abriu um talho na cabeça, na mão, chegou até a desmaiar e ele pode até correr o risco de se afogar. Então a cordinha ela é um acessório essencial para a segurança, mas lembrando que você tem que comprar a cordinha certa. Se você vai surfar com uma prancha pequena, a gente usa geralmente a cordinha, o lash, né? Vamos falar a nomenclatura correta para vocês já pegarem os nomes. O lash de 6 pés, né? Assim como a prancha, o lash também usa essa unidade de medida em pés.
Então 6 pés equivale mais ou menos ali a uns 2 metros por aí, né? Que é o tamanho da cordinha. Então, existem cordinhas de 8 pés, existem lestes de 12 pés, geralmente é os lestes usados para pranchas de ondas grandes, que são as guns, né? As ganzeiras, como eu já expliquei na aula de prancha, para pranchão, para fanboard. A gente geralmente vai usar essas cordinhas maiores, né? Esses lestes maiores. Para o dia a dia, seria de 6 pés. Existem outras características no leste que vale aqui ressaltar, que é o seguinte: os distorcedores. As cordinhas, elas existem distorcedores. Para que serve o distorcedor? O que é o distorcedor, Rodrigo? O distorcedor são esses mecanismos aqui, ó, que permitem a parte que está presa no pé com o velcro de girar. Ele tem é como se fosse um rolamento que ele tem aqui, ó, e ele permite que a cordinha gire quantas vezes quiser, sem deixar com que a corda inteira, o corpo da corda, enrole. Então o distorcedor ele tem essa função. E o distorcedor ele pode ter tanto numa ponta quanto na outra, que aí ele vai desempenhar essa função melhor ainda. Então assim, quando você tem um distorcedor, toda a pressão que você tem ao cair de uma prancha, numa onda, que a corda, que o leste vai querer enrolar em você ou no seu pé, ele tem essa função de girar sempre para o lado oposto para manter a cordinha sempre desenrolada. Só que existem cordinhas mais simples que não tem esse distorcedor, né? Como é o caso dessa, por exemplo. Ela até tem um que é um pouco mais simples, que é um distorcedor que ele não tem um mecanismo mais aprimorado ali. Ele gira só de um lado aqui, do outro lado ele é fixo, e ele tem aqui um ferrinho que é preso no nylon e faz com que dê a capacidade de dar esse giro aqui. Só que, por exemplo, na outra ponta ela já não tem, ó. Então quando ela gira aqui, ó, a corda gira junto. E aí é onde começa a enosar a corda. Ah, qual é o problema de enosar a corda? Bom, alguns. Quando a corda começa a enrolar na sua perna, isso pode atrapalhar na hora que você for tentar ficar em pé, por exemplo. A corda pode vir pela perna da frente, enrolar aqui, você vai ficar mais perdido. E aí você pode errar até o drop, você pode cair, você pode perder tempo em tentar arrumar, e aí você perde a onda toda. E outras cordinhas, outros lestes, eles são um pouco mais elaborados, eles possuem esses distorcedores do qual eu expliquei agora. Então eles produzem essa rotação tanto na parte que vai amarrada na prancha, quanto na parte do pé, fazendo com que a corda não se enrole em sua volta, né? Seja na prancha, seja na sua perna. Ah, como é que eu prendo o leste na prancha, Rodrigo? Através de uma fieirinha. O que é fieirinha? A gente chama de fieira esse pedacinho de cordão aqui, parecido com um cordão de tênis, um cadarço, como alguns conhecem. É um cordãozinho, né, um fio de nylon, pode ter um pouco de algodão na composição. Esse nylonzinho aqui, ele vai prender, né, ele solta. Sempre que você vai comprar um leste, essa partezinha da fieira, do cordão já vem junto, tá? Na grande maioria já vem junto. Então a gente tira aqui, a gente abre o leste, tira a cordinha, e a gente vai colocar essa cordinha no copinho da prancha.
Ele não é um acessório, não é um item obrigatório, mas ele é muito legal. Ele é um acessório geralmente utilizado para quem não tem carro. Esse suporte aqui, ele pode ser usado tanto para moto. Existem aí no mercado hoje vários, inclusive dependendo do modelo de moto, tem os modelos específicos de suporte para prancha para cada tipo de moto, né? Ele pode ser usado também para bike, né? Você que pedala, você que mora perto da praia, não mora tão longe, tem a possibilidade de ir de bike para praia. É um suportezinho simples, em forma de S mais ou menos, né? É um suporte que você prende ele no quadro da moto ou no quadro da bicicleta, né, da bike. E aí ele tem os extensores já na ponta, onde você regula a distância de um para o outro. E aí você coloca essa prancha justamente aqui, na lateralzinha. Ela vai ficar na lateralzinha da moto ou da bike. E aí você vai passar o extensor para prendê-la, né? E aí você tem essa possibilidade de surfar tanto de moto quanto de bike, sem precisar ficar carregando enquanto você pilota com uma das mãos, enquanto pedala. Então você consegue ter essa segurança de manter as duas mãos, seja no guidão da moto ou no guidão da bike, as mãos ficam livres e o suportezinho leva a sua prancha ali tranquilamente. O próximo item, e muito importante, principalmente para quem mora na região sul do país ou quem mora fora do Brasil, mas em lugares que existem praias com ondas, com águas muito geladas, seria a roupa de borracha ou roupa de neoprene, também conhecida como john. E aí existem diversos tipos. A gente pode ter o long john, que seria a roupa completa, que tapa desde a parte da canela do surfista até o braço. Pode ter long john também de manga curta. E também temos o short john, que seria a roupa com um corte nas pernas, as pernas ficando à mostra. E ela também pode ter manga longa e também manga curta. Existem alguns tamanhos padrão para roupa de borracha, né, se limitando a o small, pequeno, médium, e o large, que é o G. Existem alguns tamanhos que se intercalam no meio desses, né? Como, por exemplo, entre o médio e o pequeno, a gente tem o MS, entre o médio e o grande, o ML, e a gente também pode ter o XS, que seria o menor que o pequeno, que é o extra pequeno, né? E também podemos ter o extra large, que seria o GG, ou até extra large, né, que seria o XXL. A roupa de borracha, ela evoluiu muito ao longo dos anos em relação aos materiais, né? Nada mudou em relação ao material que é usado, que é o neoprene, continua sendo o mesmo no caso, porém existe muita tecnologia envolvida nos dias de hoje. Hoje se chegou no resultado onde as roupas são cada vez mais finas e mais eficientes. O que isso significa? Significa que hoje você tem uma mobilidade muito maior usando roupa de borracha do que há 10, 15, 20 anos atrás. As roupas de borracha, quando surgiram, a espessura da borracha era muito grossa. Quase a mesma espessura de uma roupa de mergulho, que geralmente são 5 milímetros, 6 milímetros, dependendo da região, né, da temperatura da água. E também tinha uma outra questão, elas eram simplesmente costuradas, mas não existia um sistema de vedação eficiente para o surfista. Então a água gelada acabava entrando pela costura. Então, obviamente que com uma roupa dessa era muito melhor do que não ter nada e simplesmente surfar apenas de bermuda, ou no caso das meninas apenas de maiô, biquíni. Ela ajudava, mas não com a mesma eficiência de como ajuda hoje. Hoje é muito confortável surfar com uma roupa de borracha. A região que a gente precisa de mais calor no corpo seria a parte do peito e das costas. Então, geralmente uma roupa de borracha que ela está escrita 3,2 milímetros significa que a parte de peito e costas são 3 milímetros e a parte das mangas e pernas são 2 milímetros. Da mesma forma, uma roupa de borracha para água muito gelada, 4,3, seriam 4 milímetros no peito e nas costas e 3 milímetros nas pernas e nos braços. Outra coisa legal sobre a evolução da roupa de borracha é a questão da vedação, né, e da flexibilidade.
Então hoje a gente tem cada vez mais os neoprenes mais leves e altamente flexíveis. Porque a roupa de borracha com o tempo, pelo menos a gente se referindo aí às roupas de borracha de 10, 15 anos atrás, com um contato diário na água salgada, no sol, ela ressecava muito rápido. Mesmo que a gente cuidasse da maneira correta, que sempre no fim de uma sessão de surf é muito importante você lavar a roupa, não digo lavar, mas molhar ela em água doce, tirar o sal, o salitre da água, para que ela não entre nesse processo de ressecar de forma mais rápida. Então, às vezes, uma roupa de borracha, em 1 ano de uso, para quem faz um uso frequente, né, fazia um uso frequente, praticamente era muito difícil de surfar, porque ela já estava muito dura, muito ressecada. Além de machucar e causar muitas assaduras por causa desse ressecamento, ela travava muito o surfista, né, ou a surfista. Travava demais, porque ela não tinha mais aquela flexibilidade que ela tinha quando foi comprada. E hoje, com a evolução do material, o neoprene ele está altamente flexível. Então, uma roupa de borracha hoje pode durar tranquilamente de 3 a 4 anos, aí, se bem cuidada, continua flexível, né? E um outro processo na evolução desse material também é a questão da vedação. Né? Antigamente, como eu mencionei aqui, elas eram apenas costuradas e a água gelada entrava pela costura, não fazendo aquela vedação 100%, né? Manter o calor do nosso corpo 100%. Hoje é bem comum vocês verem até as roupas mais simples já são praticamente vedadas, seja nas mangas, seja nas pernas, peito, costas, e fazendo com que de fato a água não entre e você consiga manter com muito mais eficiência a temperatura corporal, mesmo em dias muito frios. E isso faz toda a diferença numa sessão de surf. O que antes você aguentava com uma roupa de borracha antiga 1 hora, 1h30 na água, hoje você tranquilamente consegue surfar como se estivesse no verão com a água quente. Que além do conforto que a roupa proporciona, ela consegue manter uma ótima vedação, mantendo a temperatura do corpo do surfista. A vedação nada mais é do que uma fita impermeável ou até um silicone ou uma borracha que é colocada nas costuras, né? Seja na parte interna da roupa de borracha, como na parte externa. E aí varia de marca para marca, modelo para modelo. Tem modelos que usam fita, tem modelos que usam silicone, a borracha. Em relação a acessórios, é isso. Eu espero ter passado aqui o máximo de acessórios que eu pude passar para vocês. Obviamente que existem alguns outros, mas esses de fato são os que mais a gente usa, os que mais a galera conhece, né, a galera do surf. Então tentei passar para vocês aqui todos esses, o máximo possível. E vocês podem, a qualquer momento aqui embaixo na caixa de comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a acessórios, ou se vocês lembrarem de outro acessório que talvez eu não tenha mencionado aqui nessa aula, vocês podem colocar aqui embaixo também, até para o pessoal saber, descobrir, pesquisar, e aí eu vou estar também ali comentando, respondendo sobre esses acessórios que talvez eu não tenha citado aqui nessa aula. Beleza? É isso, vamos ficando por aqui, finalizando mais uma aula, né? Mais um grauzinho que vocês sobem aí no conhecimento de vocês aí do surf. Vamos para a próxima faixa, né? Para a nossa próxima aula, e agora com certeza com muito mais conhecimento envolvido em relação a esse mundo do surf. Aloha, vejo vocês em breve na próxima aula.